E aí pessoal, eu me chamo Fernando e esse é o Giro de Preços de número 7. E finalmente estamos tendo a oportunidade de respirarmos um pouco. Isso porque, vocês vão ver, os preços deram uma estabilizada. E geralmente tomar decisões certas em um mercado muito volátil, com muito sobe e desce, é realmente complexo. A gente pode tomar decisões muito erradas. Então, estamos passando por uma oportunidade de pensar um pouquinho com mais clareza para tomar as decisões do que a gente vai fazer no futuro nessas culturas. Bora dar uma olhada? Vamos lá começar primeiro pela cultura do açaí. Essa é a primeira vez na cultura do açaí que nós iremos registrar um preço, uma cotação, aonde não estamos observando uma queda no preço pago pela lata do açaí. Isso desde abril, quando começou esse cenário de queda nos preços. No último vídeo, dia 24 de junho até hoje, dia 9 de julho, os preços praticamente se manteram os mesmos. Algumas pessoas comprando ou vendendo a lata do açaí por R$70, outras por 60. Então, na média, eu vou considerar aqui para nossa cotação o preço de R$65, ou seja, o mesmo preço do vídeo anterior. Agora, é interessante destacar o seguinte: não esperem de forma alguma essa estabilidade no preço por muito mais tempo. Lembrem-se que nós já estamos começando timidamente a entrar no período de safra na cultura do açaí. Algumas regiões já começaram a ter uma colheita um pouco mais relevante, mas nada perto daquilo que vai ser colhido lá por volta de setembro, agosto, setembro, quando começa realmente o período de safra aqui na nossa região. E aí vocês vão observar a queda dos preços cada vez mais forte acontecendo aqui nos nossos gráficos. Isso se nada de novo acontecer nessa cultura. Mas baseado nos históricos dos últimos anos, esse é o comportamento dos preços na cultura do açaí. Nós temos o período de entre-safra, que acontece no primeiro semestre, de janeiro a junho, teoricamente, né? Quando baixa a oferta de frutos, logo uma alta nos preços. Agora, se a gente for para o segundo semestre, um cenário onde nós temos uma oferta de frutos muito maior, época de safra, nós já observamos uma queda muito brusca nos preços. Mas bora ver, cada vez mais, ano após ano, esses preços têm se comportado um pouco mais diferentes. Cada vez mais se mantendo um pouquinho mais alto devido à demanda cada vez maior. Não só aqui no Pará, no Brasil também, e assim como no mundo. Então, bora ver como é que vão funcionar esses preços ao decorrer do período de safra que vai acontecer nos próximos meses. Bora acompanhar juntos esse comportamento. E não se esqueça de comentar aqui embaixo como é que estão os preços pagos aí no açaí, na lata, no litro do açaí que você está comprando aí no ponto na sua cidade. Comenta aqui embaixo para a gente acompanhar. Agora, vamos para a cultura do cacau. O cacau, assim como o açaí, desde a nossa última cotação em 24 de junho até hoje, 9 de julho, basicamente é o mesmo preço. Alguns intermediários, alguns atravessadores, podemos assim dizer, estão pagando aí preços de R$40. Algumas fábricas já estão pagando um preço melhor, próximo de R$50. Outros até mesmo 55. Mas na média, considerando as cotações que eu realizei aqui na nossa região, nós temos um preço médio de R$45, o mesmo praticado no último vídeo. Gente, agora é importante destacar sempre que esse é um preço praticado na nossa região. Mas olha só esse vídeo que eu recebi semana passada. Pessoal, ó, na cooperativa de Tucumã, hoje tá desse tamanho aqui a fila, ó. Vai para vocês verem. Tá fazendo a volta para lá, ó. Cacau hoje, o quilo de cacau tá R$62. Hoje, dia 1º de julho de 2024. Percebam aí que o preço pago nessa cooperativa, lá em Tucumã, aqui no Pará mesmo, era de R$62. Então, um preço diferenciado, talvez até mesmo por causa do empenho de uma cooperativa, né, em angariar preços melhores, em oferecer um produto de melhor padrão. Mas ainda assim percebam que há essa diferença de preços praticados. Então sempre levem isso em consideração na hora de fazer a cotação de preços do cacau aí na sua região. E tem um outro fator, que são Costa do Marfim e Gana, os dois principais produtores de cacau, de amêndoas de cacau no mundo. Graças a eles, na verdade, graças infelizmente ou felizmente, a queda relevante na produção de amêndoas de cacau que aconteceu nesses dois países, é que nós temos preços como esses que nós estamos observando nesse ano. Então também é importante a gente observar nos próximos meses o que vai realmente acontecer. Eles vão voltar a plantar mais cacau, eles vão diversificar para outras culturas, deixando de lado o cacau. Como é que vai funcionar isso? Daqui a alguns meses, a gente já vai ter um cenário um pouco mais concreto para poder até mesmo estimar o que vai acontecer no próximo ano. Mas por enquanto,
preços ainda relativamente altos se comparado à média histórica de preços dessa cultura. Me fala aqui embaixo então nos comentários como é que está o preço da amêndoa do cacau aí na sua região. E deixa eu pegar ela aqui para a gente falar da pimenta preta. Fica aqui ao meu lado. Galera, pimenta do reino preta, né? Aliás, vale ressaltar que existem vários tipos de pimenta do reino, tá? Essa aqui, no caso, é a pimenta do reino preta, que é a mais produzida e comercializada no mundo. Então, por isso que eu falo dela. Não falo da pimenta branca, nem da pimenta salmoura ou outros tipos, pimenta verde. Eu falo aqui no giro de preços da pimenta do reino preta, beleza? No caso da pimenta do reino preta, estamos com preços altos ainda, mas com uma tendência de queda, chegando próximo ao patamar de R$30. Pessoal, hoje, dia 9 de julho, eu fiz uma cotação, de novo, com várias pessoas, vários exportadores aqui da nossa região, e eles estão praticando o preço de compra próximo de R$32 o quilo da pimenta preta. Então, nós tivemos uma queda de R$2 de 24 de junho até hoje. Agora, eu queria destacar algumas coisas para você. A primeira delas é que nós estamos, vamos dizer assim, com a nossa mentalidade ancorada em um preço de R$38, R$40, que foi aqueles alcançados nos meses anteriores. Esses preços são bem altos, mas é importante a gente destacar aqui que os preços nos patamares de R$30 ainda são relativamente altos se comparado ao histórico dos últimos anos, que ficou na casa dos 10, 15, 20 reais o quilo. Então, R$30, gente, apesar de estar no nosso gráfico aqui numa condição menor de preço, mas ainda assim é um bom preço. É sempre importante destacar isso para que você não se engane com esse gráfico aqui. Agora, é claro, eu desejo, assim como acredito você também, termos preços tão altos como aqueles alcançados em junho. Agora, observem aqui no gráfico que, diferente da cultura do cacau e diferente da cultura do açaí, no caso da pimenta do reino, eu coloquei um outro ponto de cotação bem aqui. Entre 24 de junho e 9 de julho, que é hoje, eu coloquei a cotação do dia 2 de julho. Isso porque nós tivemos um pequeno ajuste no preço. Observa aí que teve uma leve subida, tá vendo? Teve esse dentezinho para cima no gráfico aqui da pimenta do reino nesse dia 2 de julho. Na verdade, nós tivemos aí durante alguns dias um preço relativamente mais alto do que a tendência de queda observada nesse período. E, gente, por que isso está acontecendo? Por que isso aconteceu na realidade? Vocês devem ter observado, isso virou notícia em tudo quanto é canto, que nas últimas semanas a gente teve uma alta imensa no dólar. O dólar bateu na terça-feira, dia 2 de julho, o preço de R$ 5,70. Ou seja, cada dólar estava custando R$ 5,70, né? Então realmente foi um preço muito alto. E agora já deu uma reajustada bem boa para baixo, ficando aí hoje no 5,42. Agora, o que tem a ver o dólar com o preço da pimenta do reino? Gente, é importante sempre lembrarmos que a pimenta do reino ela é uma commodity. E como uma commodity, ela tem o seu preço atrelado ao dólar. Logo, a gente observa essa questão de câmbio entre dólar e real. Como é que funciona basicamente essa dinâmica? Quando o dólar se fortalece, ou seja, quando aumenta de preço, quando aumenta de valor, a commodity também aumenta de preço em outras moedas que não são o dólar. Então, no caso, para a moeda brasileira, o real, as commodities acabam também ficando com preços mais elevados devido à influência do dólar, devido ao aumento do preço do dólar. E a mesma coisa funciona ao inverso. Quando o dólar cai, nós observamos também uma queda no preço da commodity, praticado em outras moedas. No caso, o real, também observamos isso. Quando houve o aumento do dólar até 5,70, lá na terça-feira, nós observamos a cotação da pimenta indo para R$ 36, uma leve subida. E quando agora observamos o reajuste do preço do dólar para baixo, também observamos o que? A redução no preço da pimenta do reino, chegando de novo aos patamares mais próximos de R$ 30. Então, é importante que você também aprenda essa dinâmica de preços nas commodities em relação ao preço do dólar. Lembre-se sempre que commodity, querendo ou não, ela tem uma influência direta pelo câmbio das moedas dólar e real. E é importante também destacar que agora, final de julho, já começamos algumas colheitas de algumas variedades, como a Singapura, que é uma variedade mais precoce. Então já vamos ter o início da colheita aqui no Pará.
E galera, à medida que vai se aproximando de agosto, setembro, outubro, já vamos ter aí um aumento bem interessante na oferta de frutos, na oferta de pimenta do reino preta aqui no mercado, pelo menos no mercado local aqui no Pará. E eu vou trazer para vocês nos próximos giros de preços a estimativa de produção de pimenta do reino preta aqui no nosso estado e também, claro, no Espírito Santo. Lembre-se sempre que esse aumento gigantesco que nós tivemos na cotação da pimenta do reino preta nos últimos meses foi devido ao Espírito Santo, o então maior produtor de pimenta do reino do Brasil, não ter produzido tanto quanto se esperava. Por isso, esse aumento nos preços e por isso é importante acompanhar muito de perto como é que será a safra do Espírito Santo nos próximos meses. Então, me fala aqui embaixo nos comentários como é que está o preço da pimenta do reino preta aí na sua região. Esse foi mais um Giro de Preços, eu me chamo Fernando e eu te vejo no próximo vídeo.